Olá, meus amigos do Brasil, tudo bem? Estamos chegando aqui com o nosso Visão Geral de hoje. Visão Geral, sempre conversando com pessoas importantes, falando sobre os diversos segmentos da nossa sociedade. Hoje eu vou conversar com a presidente da Câmara Municipal de Valinhos, eu vou conversar com a Dalva Berto, que vem pela segunda vez ao meu programa. Tudo bem, querida? Bem-vinda, viu? Bem-vinda, Dalva. Quando você veio ao meu programa, você... Era essa bancada aqui ou a gente estava numa poltrona? Poltrona. Numa poltrona. Verdade. Dalva Berto, presidente da Câmara Municipal de Valinhos. Sempre é muito bom falar com pessoas de Valinhos, né? A rádio que eu trabalho, inclusive, é a de Valinhos, né? A Rádio Brasil de Valinhos, que a gente fala Rádio Brasil de Campinas, Valinhos e tal. Mas Valinhos é uma cidade que cresceu muito, né? Valinhos está muito forte, não está não, Dalva? Tá sim, cresceu, uma cidade forte, uma cidade que tem muito para desenvolver ainda. E estamos aí caminhando, né? Caminhando para um futuro muito bom e próspero. Você está no seu segundo mandato? Eu estou no meu quarto mandato de vereadora. Mas da Câmara. E segundo mandato de presidente. Presidente da Câmara. Da Câmara, é. Na verdade, você pegou 2 anos de um prefeito e 2 anos de outro prefeito, é isso? Sim, os 2 anos quando eu fui presidente da Câmara, o prefeito era o Marcos. E hoje eu sou presidente da Câmara, o prefeito é Orestes Previtali. Orestes, que já esteve também comigo aqui. Também. Perdão, que já passou aqui pelas câmaras do nosso Visão Geral. E 4 mandatos de vereador? Isso. 4 mandatos. Isso. É mais difícil se eleger ou é mais difícil se reeleger? Mais difícil, eu acredito que os dois momentos. Você se eleger, mostrar que veio, conseguir chegar, é muito difícil. Agora, a reeleição, ela tem, na minha opinião, a mesma proporção. Porque você precisa mostrar que o seu primeiro mandato, você correspondeu, então a população vai te cobrar isso. O que te faz ser tão difícil quanto a primeira vez. Hoje Valinhos tem quantos eleitores? Nós estamos por volta de 80 mil, 127 mil habitantes e por volta de 80 mil eleitores. Tá. Em termos assim de mulheres, você é a primeira e única até agora presidente da Câmara, mas mulheres eleitas vereadoras, assim, o município tem essa tradição ou não também? Não, infelizmente não tem. No passado nós tivemos uma, que foi a primeira, né, mulher eleita, foi a quem é hoje vice-prefeita, que é a Laís. Depois nós tivemos a Laís, a Tânia Capovilla, a Cidinha do INSS e a Maria Cecília de Carvalho, então a Cecília de Carvalho. Depois eu fui eleita vereadora, fui a única, elas 3 saíram. E eu fui a única mulher eleita para um mandato. Depois, reeleição, eu fui reeleita vereadora e fui a única novamente. Aí então que fui presidente da Câmara. Então, por 2 mandatos, eu fui a única mulher eleita e reeleita. Muito bem. Você tem trazido algumas novidades, né, para a Câmara, como, por exemplo, a implantação do coworking. Isso. Na verdade, eu queria que você explicasse como é que funciona. Bom, essa proposta, né, isso que nós implantamos e vamos inaugurar agora no início de abril, a Câmara traz um espaço voltado a ouvir e a desenvolver ideias de projetos que a população, faculdade ou escolas possam se utilizar desse espaço. Sempre acompanhado dos nossos técnicos da Câmara, né, legislativo, o jurídico da Câmara, para que a gente possa desenvolver projetos que venham de encontro com as ideias e as sugestões e a vontade das pessoas que têm a oportunidade de participar. Então, seria uma participação que a população terá e também representada por faculdade ou colégios que tragam para junto da Câmara e aprovado pelos vereadores
projetos importantes que seja do anseio e da vontade externa à Câmara, né? Mas não está ainda não está em pleno funcionamento? Não, nós já fizemos através de ato e nós estamos implantando, né, montando a sala, que vai agora no início de abril ser inaugurada. E a participação dos vereadores, ela vai ser... ela é escolhida? Como é que o pessoal participa? Ou pode participar quem quiser? Então, como esse espaço do cowork ele é reservado para atender a população e, como eu disse, faculdade, colégios, depois de ser proposto pela população, será com certeza apreciado pelos vereadores. Isso numa forma de projeto de lei, onde será analisado pelas comissões. Segue o mesmo trâmite. Segue o mesmo trâmite, mas você, enquanto população, tem a oportunidade de colocar o seu desejo, a sua vontade enquanto projeto de lei. Vamos dizer assim, essas reuniões, elas passam a ser periódicas e elas deverão ter, sei lá, uma vez por mês, 2 vezes por semana? Como é que é mais ou menos? Como é que você imagina isso? Então, nós vai ser divulgado os dias e horários que vai estar disponível para atendimento da população, esse espaço do cowork. E essa data e horário está sendo estudado para que possa ter o acompanhamento dos técnicos da Câmara. Ah, entendi. Bom, isso aí eu não me recordo, assim, isso aí é uma ideia que foi extraída de alguma cidade ou é um negócio que surgiu que você imaginou? Como isso aí? Isso já é algo que a gente, através de outros projetos antigos que tive enquanto presidente da Câmara no passado, já era uma vontade implementar algo nesse sentido. E agora, na região metropolitana, é o primeiro cowork. Em São Paulo, pela vereadora Janaína, isso foi implantado na Câmara de São Paulo, através da vereadora lá. E nós aqui somos pioneiros na região metropolitana. Enquanto presidente da Câmara, você pode também apresentar projetos e se transformar em leis também? O presidente tem essa prerrogativa também? Sim, existem projetos de lei e atos da mesa que são só da mesa, só de prerrogativa da mesa. Sim. E como vereadora eu posso propor o projeto que quiser, porque independente de ser presidente, eu sou vereadora também. Você não deixa de ser vereadora? Não deixo de ser. Eu tenho meu gabinete de vereadora, onde nós desenvolvemos o trabalho da vereadora. Então, é um duplo trabalho. E existem ações que competem à mesa. Perfeito. Então, de iniciativa da mesa. Proposituras que são exclusivas da mesa, onde a presidente propõe, e os secretários acompanham, ou eles propõem à presidente e a presidente concorda. Perfeito. Então, você também é da base do governo? Sou da base do governo. Da base do governo, tá. O governo tem maioria na Câmara? Hoje tem maioria na Câmara. Nós fomos eleitos pelo mesmo partido, né, pelo MDB. Hoje ele está no PSB. Ele está em outro partido, mas continuamos na base. Hoje ele tem a maioria. Mas você continua no MDB? Continuo no MDB. Vou fazer um parênteses aqui. Como é que você tem visto aí a própria prisão depois da soltura do Temer e tal, que sempre foi ligado no PMDB, desde MDB, depois PMDB, MDB e tal. Como é que você viu toda essa situação? Bom, eu vejo da seguinte forma, essa é a minha opinião desde sempre. Independente de sigla partidária, o que conta são as pessoas, os seus ideais, o seu caráter e as suas ações voltadas ao bem público. Essa prisão dele não é diferente daquilo que a gente já assistiu com o Lula, e eu acredito que esse trabalho de limpeza, de ética, de moral, tem que continuar, não pode parar, independente de quem seja, e muito menos de sigla partidária. Porque nós vemos, infelizmente, que em todos os partidos acontecem coisas que vêm mostrar cada vez mais que o ideal político ele fica em segundo plano quando você entra e pensa só naquilo que é pessoal, naquilo que é próprio. Sim. Então, naquilo que você monta a sua... a gente tem que chamar de
de quadrilha, né? Uhum. E aí, então, avança, foge do propósito, foge daquilo que você se propôs fazer, que é representar a população, que é defender os interesses do povo brasileiro, quando a gente fala em presidência da República, no governo, os interesses do Estado, no município, os interesses do município. Sem dúvida. E aí, Danice, tem que continuar essa limpeza mesmo. É triste, né? Eu fico triste em ver, mas ao mesmo tempo traz para a gente uma esperança de que essa limpeza continue cada vez mais. É uma expectativa positiva. Eu costumo dizer, quando de repente um político reconhecidamente corrupto, digamos assim, depois de julgamento e tal, quando vai para a cadeia, a gente se sente tão aliviado, né? É como se nós estivéssemos nos vingando, uma coisa, né, interessante. E acho realmente que é preciso dissociar o político da legenda partidária. Porque o político hoje ele está nesse partido, amanhã está em outro partido e vai, muda e tal, entendeu? Exato. Também concordo com você. Então, vamos fechar o parênteses, vamos voltar aqui para o mote aqui da nossa entrevista. É você que ligou a TV agora, estou falando com a Dalva Berto, que é presidente da Câmara Municipal de Valinhos. O Dalva, a sua gestão também se marca por implantação de políticas de acessibilidade. Como é que está isso aí? Como é que está esse processo todo? Bom, são ações que já acompanham a minha vida pública, né? E hoje, com a oportunidade de estar novamente à presidência da Câmara, nós estamos implantando tudo aquilo que eu sempre acreditei. A acessibilidade hoje, com ferramentas novas, com a tecnologia, nos possibilita e nos traz mecanismos para que a gente possa trazer cada vez mais a população para dentro da Câmara e a Câmara mais próxima da população. De que forma? Estamos aí encerrando um processo de contratação de professores para capacitação e de intérpretes de Libras, para que a gente tenha todos os atos da Câmara também na linguagem dos surdos, porque são cidadãos que merecem a nosso respeito e que têm o direito de saber aquilo que está sendo discutido, porque mexe diretamente com a vida dele. Assim também com o deficiente visual, também é outro mecanismo, outra ferramenta que nós implantamos através do nosso sistema de informação da Câmara. Então, toda a tecnologia que é possível ser usada para ter acessibilidade, para que a população saiba o que está acontecendo, seja ela com qual deficiência for, é nosso dever e obrigação, enquanto agente público, promover. Esse sentido de inclusão é extremamente importante. E quando se trata desse trabalho, quando se trata desse assunto, não há resistência nenhuma. Acho que todo mundo vai no mesmo barco, no mesmo sentido, ou estou enganado? Não há resistência. O que aconteceu ali na Câmara, quando nós colocamos no site da Câmara uma tecnologia, alguém não entendeu, isso é um avatar, não é isso que a gente quer. Então aí você tem que esclarecer, porque tudo que é novo traz, a princípio, uma resistência, mas quando você se dispõe a explicar, a receber, como nós recebemos um movimento de surdos no município, explicamos, então é isso, independente do que está no site da Câmara, vai ter também uma pessoa, um intérprete nas sessões, nas audiências públicas, nas reuniões que nós estamos tendo, que é outra ação também dessa gestão, que é trazer os secretários para a prestação de contas. Nós vamos ter esse intérprete em todas as ações. Mas tem que ser, né? Tem que ser. Tem que ser, é muito interessante. Outra coisa, por exemplo, que vocês estão fazendo, sobretudo você, como presidente da Câmara, é uma prestação de contas aí, reunindo numa agenda semanal os secretários e tal. Como são feitas essas reuniões? Nós fizemos uma agenda que vai o ano todo, com data, o horário sempre de início é às 17h30, para que a gente possa ter mais tempo. Essas reuniões têm durado de 3 a 4 horas, onde o secretário da pasta, que está já agendado, ele vem à Câmara, junto com os seus técnicos, ele traz quem ele quer, seus diretores, quem ele quiser.
Aí ele presta contas da pasta dele e fica aberto aos questionamentos dos vereadores que estão presentes, da população que está presente e da população que está em casa, através da internet, do Facebook, porque a Câmara também é transmitida através do Facebook. A gente está usando todas as ferramentas de transparência. Tem a TV Câmara? Tem a TV Câmara, através da TV Câmara Sim. também é acompanhado, acompanha esse trabalho, a população pode acompanhar de casa. E essas perguntas e questionamentos, todas elas são feitas. Então, nós intercalamos uma pergunta, um questionamento do vereador, outro da população, outra do vereador, outra da população. Então, com tudo isso, Dalva, entenda bem essa minha pergunta aqui. O político, há anos atrás, por exemplo, não dava muita satisfação para ninguém, fazia o que queria. Hoje, até para vocês, assim, são câmeras em todo lugar do Brasil, né? Hoje o político, o grande político é aquele que realmente... A grande malandragem é ser honesto hoje na política, não? Eu diria para você que é o dever e obrigação, né, do político, do agente público. Ele tem por obrigação ser honesto, isso é uma questão de caráter. Sim. E quanto mais transparência, mesmo na outro mandato de presidente, eu já trouxe, tinha como título Câmara de Portas Abertas, já para trazer a população e para a gente discutir o que a população quer de nós. Então, se você não estiver preparado para ouvir tanto o questionamento, a crítica ou a sugestão, você está no lugar errado. Perfeito. E a política, ela tende, eu venho, né, de formação política desde criança, então ela tende a estar chegando no ponto que eu sempre sonhei junto com pai e mãe, que as coisas um dia iriam mudar. E está chegando nesse ponto. Tem que ser transparente mesmo, você tem que dar satisfação mesmo. Se você não quiser, saia da vida pública. Perfeito, Vá viver só na vida privada. Aí você não tem que dar satisfação, a não ser para a sua família. Agora, enquanto agente público, você se dispôs a servir. E servir é dar também satisfação daquilo que você está fazendo. Com e certeza. A honestidade tem que estar em primeiro lugar. Aquele que não é honesto, ele tem rapidinho que sair para a cadeia também, como a gente tem visto. Que beleza. Não pode mexer muito nessa parte comigo, eu sou um pouco radical. Mas tá certo, também acho que tem que ser. É. As sessões são públicas? São públicas, acompanha? hoje é dia de sessão. Quantas vezes tem sessão? É uma vez por semana, não? A sessão ordinária, ela é todas as terças-feiras, das 6h30 às 10h30. Tá. Mas amanhã nós temos reunião pública aberta, nós temos as comissões na Câmara, que Justiça e Redação, Finanças de Orçamento, Obras. Então, são várias ações que a Câmara tem e está aberto o trabalho o dia todo, os gabinetes funcionando. Quantos vereadores são? São 17. 17. E agora a sessão ordinária, pode ser que aconteça a sessão extraordinária também, se há necessidade de que isso aconteça, a gente faz também. Tá. Quando você assume a presidência da Câmara, você tem um plus nos seus vencimentos? Realmente essa é uma pergunta que todos fazem. Você não tem um plus, você continua ganhando a mesma coisa, você não tem nenhuma vantagem que te traga aí algum benefício, que você vai ter mais do que os outros vereadores. Você tem sim, mas responsabilidade em gerir, em fazer com que a Câmara ande, em dar condições para os vereadores realizarem o seu trabalho independente de partido. O presidente da Câmara, ele tem que governar para todos os vereadores, sem privilégio para um e nem prejuízo para outro. E você tem o orçamento da Câmara com uma responsabilidade imensa de saber administrar este orçamento com responsabilidade, não gastando aquilo que não é devido, e sim só aquilo que é necessário. A Câmara de Valinhos hoje, ela tem na sua maioria servidores públicos concursados. Então nós temos as despesas fixas, o número de assessores, o número de 3 assessores por vereador, são só esses os cargos em comissão e algumas diretorias. Só que as diretorias também eu optei por ter servidor público concursado, que são as principais diretorias, que finanças, que é o dinheiro público, tem que ser gerido com responsabilidade, administrativo,
ele também é servidor público, porque faz a administração da Câmara, e o jurídico, que também é de servidor público. Dalva, deixa eu fazer um intervalinho, volto já já aqui com a Dalva Berto, presidente da Câmara Municipal de Valinhos, tá bom? Aguarde um instante só. De volta aqui com o nosso Visão Geral de hoje, conversando com a Dalva Berto, que é presidente da Câmara Municipal de Valinhos, é a primeira e única mulher a chegar à presidência da Câmara Municipal. Há empresas que estão se aliando nesse coworking que vocês fazem, algumas empresas também, porque a gente fala dos interesses, então deve ter representatividade, representação de associações comerciais, industriais, essas coisas também? Olha, está aberto a todos. No momento, nós temos aí uma conversa e um interesse grande da participação da faculdade Anhanguera. Tá. Isso para os alunos da faculdade desenvolverem aí suas atividades, suas ideias, colocar ali em prática aquilo que eles pensam. Tá. E como jovens, isso é muito importante. Mas está aberto a todo mundo. As associações que possam se utilizar desse espaço e sugerir, trazer projetos de lei que eles gostariam que fossem aprovados na Câmara, isso está aberto para todos. Ô, Dalva, eu morei em Mojimirim, uma cidade que deve ter hoje os seus 80 mil habitantes, mais ou menos, e moro em Campinas hoje. Quer dizer, eu sinto uma diferença absurda de 80 mil para 1 milhão. Tá. Vocês em Valinhos, 100 e poucos mil, 130 mil, né? Mas vocês estão... Há uma avenida que une Campinas a Valinhos. Vocês se sentem numa cidade pequena? Porque vamos imaginar, Valinhos não é uma metrópole, mas vocês se sentem numa cidade pequena ou vocês se sentem fazendo parte de uma metrópole devido a essa avenida que liga Campinas? Olha, eu me sinto, sim, parte de uma metrópole. Eu sou campineira, né? Nascida, sou campineira, nascida, meu esposo também. E eu escolhi Valinhos para formar a minha família, isso há quase 40 anos atrás, quando eu me casei. Então, eu escolhi Valinhos porque é uma cidade menor, né? Próximo de uma cidade grande, onde nós temos serviços a serem oferecidos e tem um suporte. Se bem que hoje Valinhos cresceu e Valinhos tem tudo que nós precisamos. Tem um comércio excelente, tem shopping muito bom, tem médicos excelentes, tem hospital, clínicas, supermercados, então as melhores redes ali estão também. Então nós não temos falta de nada. Tá. Valinhos está muito bem servida de tudo. Legal. Qual que é a fonte de renda de Valinhos? Olha, nós temos as indústrias, né, que os impostos que são recolhidos de serviços prestados, de prestação de serviço, de pequenas empresas e grandes empresas também. Tá. Então, não tem um orçamento aí como gostaríamos que tivesse. Não tem um nicho específico, não né? Não tem um nicho. Ele é diversificado. Vem um pouco de cada setor. Podemos implementar com o centro tecnológico, que é o que é hoje um nicho muito bom, né? De se ir atrás, para que a cidade desenvolva e esse orçamento cresça. Tem muito ainda por ser conquistado, uma região boa de logística, nós precisamos também. Então, tudo isso no que diz respeito a grandes empresas virem para a cidade, tudo isso precisa ser trabalhado, buscado e que a cidade possa trabalhar para dar condições para que essas empresas venham para o nosso município. Dá tempo, Dalva, de trabalhar fora ou só vive como presidente da Câmara? Mano? Olha, eu abri mão. Porque eu sei que você é empresária, né? Sou, isso. Eu abri mão quando eu fui para a vida pública. Foi um acordo dentro de casa com meu esposo e meus filhos e a minha filha na época, que eu disse que ela assumiria o meu lugar na empresa. Hoje não, porque ela é casada e já tem a própria empresa dela, ela com o esposo. E hoje está lá meus filhos, tem uma nora, meus filhos casaram também. É uma gráfica, né? É uma editora, É uma editora, uma indústria gráfica. E eu saí, porque não dá, eu me dedico 100% à vida pública. Tem, lógico, que uma boa parte do meu tempo eu tenho que separar também para a família, né? Sim, Sou avó, então avó, meus netos, para mim, é aquilo que faz o olho brilhar, né? Então, neto ligou, eu vou adequar para atender. Você muda a sessão. Ah, olha,
Se eu não cuidar bem da minha Mas é família, lógico, eu não né? posso cuidar da família do povo. Não, eu verdade. tenho que amar a minha, eu tenho que dar o Verdade. exemplo dentro da minha casa. Para que eu possa fazer para o próximo, para a família valinhense, eu tenho que cuidar da minha. Tá. E eu não posso abrir mão disso, né? Nós estamos no finalzinho aqui, deixa eu te perguntar, é salutar o prefeito ter maioria na Câmara? Olha, quando os poderes, eles são independentes, todos falam isso. Eles são independentes, porém, eles precisam trabalhar em harmonia. Sim. Por quê? Se o prefeito estiver fazendo uma gestão da qual ele precisa do apoio da Câmara para fazer a cidade se desenvolver, é importante sim. Agora, quando o governo ele não vai bem e ele está prejudicando a cidade, e o vereador for sério, independente dele ser base ou não, o compromisso maior dele é com o povo, com quem elegeu ele e colocou ele na Câmara. Perfeito. Então, ser base de governo é ter responsabilidade, é governar junto para o bem do povo. Não sendo assim, não importa se você é da base ou não. Aquilo que não for bom, você tem por obrigação rejeitar. Muito bem, Dalva Berto. Obrigado, querida. Eu é que agradeço. Tá vendo? O tempo passa rapidamente. Agradeço viu? muito. Sorte para você, Muito obrigada. para a família, para os netos, né? Na sua vida pública também. Leve um abraço para o Paulo Sabione, o Periquito, que é levo secretário de sim. esporte, hoje é meu amigo, tá bom? Levo sim, muito obrigada. Um prazer estar aqui e sucesso para você sempre. Obrigado, querida. Dalva Berto foi a minha entrevistada hoje no Visão Geral, ela que é presidente da Câmara Municipal de Valinhos. Tá bom, gente? Saúde, paz, alegria e sorte para todos nós. Tchau.